Boa tarde. Hoje temos o prazer de receber novamente fechando, né, esse ciclo de, de palestras, esse ciclo de conversas, né, que foram muito vivas e muito interessantes, né? A gente recebe hoje o Felipe Vale da Silva, novamente. O Felipe esteve com a gente, né, no mês passado, quem acompanhou deve lembrar, falando das vigílias noturnas, né, do August Klingerman, que ele mesmo traduziu. E o Felipe, até por isso, dispensa, né, apresentações, é bastante conhecido do nosso público aqui, do pessoal que está participando hoje, né, além desse trabalho mencionado, né, que eu disse, né, como tradutor de língua alemã, né, para português, o Augusto Klingerman, no caso, também traduziu Novalis, traduziu Goethe, Hebel, né, inúmeros, né, autores de língua alemã, também traduz da língua inglesa, editor, né, foi editor a gente falou um pouquinho antes, né, do início da gravação, de várias obras do Tempestade e Ímpeto, também, né, um estudioso, um acadêmico com diversas publicações. Eu vou ressaltar aqui, então, só para a gente não ficar a tarde inteira falando, porque hoje, claro, a gente vai escutar o Felipe, né? O Felipe tem muitas publicações sobre, né, classicismo, romantismo alemão, Goethe, Schiller, né? Então estou, né, bastante feliz de receber o Felipe aqui novamente. A gente sempre aprende muito com ele e feliz também e com muita expectativa, né, em relação ao tema, que fecha um pouco esses nossos encontros, né? O encontro, como também a gente falou na semana passada, esses encontros ele foi estimulado, né, bastante, né, pela publicação do Clepsidra, né, do Nosferatu, né, da novelização do filme, que a gente pôde falar, né, na vez passada. E agora o Felipe deve continuar falando para a gente um pouco dessas figuras do imaginário popular, folclóricas, que recebem tratamento artístico literário. Então, Felipe, muito obrigado pela presença. Você tem a palavra. Eu que agradeço. Obrigado pelo convite, a presença de todo mundo que está aqui. Então, a gente trata do mito do Golem. Talvez essa seja uma imagem bem conhecida de vocês que gostam de cinema de horror, ou cinema antigo mesmo, né? Pensando em filmes que são formadores da cinematografia e suas tendências. Então, eu vou falar sobre o Golem e suas origens na literatura, sobretudo. E eu começo justamente com esse texto, o Golem, do Gustav Meyrink, que é um texto lançado em 1915, e ele é considerado o romance em língua alemã de maior sucesso da Primeira Guerra Mundial, do pós-Primeira Guerra, né? E ele conta as experiências de um lapidador de pedras preciosas dentro de um gueto judeu na cidade de Praga. A gente pensa em Praga, tá? É a capital da Tchequia hoje em dia, só que ele foi um importante centro urbano do reino da Boêmia e do Império Austro-Húngaro depois. Então, o alemão foi a língua oficial de Praga por mais tempo do que a língua tcheca está sendo. É uma coisa relativamente recente. Então, o autor Gustav Meyrink utiliza a cidade como um cenário para combinar uma história policialesca com um romance de terror. Porque o Golem, afinal, é um monstro. Ele é um monstro de barro que recebe vida e forças sobrenaturais mediante encantamentos, e quase invariavelmente ele foge do controle do seu criador. Cada um desses elementos coopera para a criação de um clima muito sombrio que reflete uma era de declínio, que foi esse pós-Primeira Guerra, né? E uma profunda comoção mesmo em países europeus vendo a destruição que essa guerra causou. Tá? Então, segundo Volker Neuhaus, eu cito aqui, nesse romance, Meyrink apresenta uma mistura incrivelmente empolgante e explosiva de ocultismo e cabalá, uma história de assassinato e, acima de tudo, uma evocação do desconhecido gueto judeu de Praga,
através das lentes distorcidas do expressionismo. Eu fecho a citação, e todos os elementos que ele menciona estavam, de fato, em voga nessa época. Aquele começo do século XX, no contexto da Belle Époque, que a gente conhece bem, ele foi fértil para a proliferação de interpretações esotéricas e ocultistas da realidade, frente a vários fatores, mas um deles é o enfraquecimento da influência da Igreja Católica na Europa, né? Então eu menciono aqui alguns movimentos, como a Teosofia e o Espiritismo de Allan Kardec, que foi um movimento muito importante para o Brasil, né, onde tem milhares e milhares de adeptos. Todos são frutos dessa época, de uma reversão de crenças, vamos dizer. Então, também, nas grandes mídias, temas ligados ao oculto vendiam super bem. E, do ponto de vista sociológico, a gente entende hoje que havia uma sede por interpretações renovadas do mundo, como não houve antes numa Europa mais tradicional dos séculos anteriores, né? E também o segundo fator é que esse mundo regido pela técnica, mundo de modernização das cidades, das telecomunicações, ele estava se revelando também como um mundo avesso aos interesses humanos, porque o mundo da engenharia de ponta é o mesmo da guerra mecanizada da Primeira Guerra Mundial, que ceifou a vida de milhares de alemães. Então, o tema da guerra e do declínio civilizacional, ele caminha de mãos juntas nessa época da cultura, em todas as artes que vocês imaginarem. Tal. E a figura do Golem, né, chegando ao nosso tema, é claro, ela foi muito atrativa naquela época, como uma reflexão sobre criações humanas que fogem de seu controle. Porque justamente era isso que estava acontecendo na Europa. A Europa estava vivenciando, né, um momento em que guerras deixavam de ser lutadas com baionetas, com espadas e cavalos, e passaram a ser lutadas em trincheiras, com metralhadoras e morteiros. Então, o campo de batalha deixou de ser um grande balé por onde exércitos desfilavam para virar uma fábrica de esmagar gente. Eu não enxergava nada num campo de batalha da Primeira Guerra, né, por causa de fumaça. E você tinha que se esconder numa trincheira feito um bicho, caso contrário, uma metralhadora ou um sniper te levaria assim num segundo. Então, foi uma época também que acabou todo o heroísmo das conquistas militares, além de todo o sentido de você se sacrificar por um imperador. Também impérios estavam caindo, né? Então, o mito do Golem, portanto, ao trazer esse tema que eu mencionei da obra que foge do controle do criador, ele é sugestivamente representativo de uma experiência de época. E dá para a gente entender por que ele virou um ícone para o grande romance do Gustav Meyrink e também um dos monstros mais famosos do cinema do expressionismo alemão, né, com 3 filmes do Paul Wegener. Mas antes de falar de tudo isso, eu gostaria de entrar mais a fundo no mito, porque ele não é um mito alemão, ele é parte antes da mitologia do povo judeu, foi transmitido na sua diáspora europeia desde lá da Idade Média, e precisou de 8 séculos para esse mito se tornar parte de um corpus universal de folclore e também um repertório de criaturas míticas ao lado do vampiro, do lobisomem, de fantasmas. Então eu vou contar um pouco sobre esse processo de popularização do monstro, só que tal qual um processo de legitimação cultural de minorias judaicas dentro do espaço europeu. A gente está falando de história da cultura, não só da história de um monstro, né? Porque falar da história do Golem nos força, em primeiro lugar, a falar sobre a espécie de etnografia que os românticos fizeram. Eu sou o projeto de resgate de um folclore nativo dos herdeiros dos povos germânicos, foi aliado a um resgate também da cultura de minorias étnicas que ali viviam. Tá? Segundo ponto, no momento seguinte a esse do romantismo, eu vou tentar mostrar que ao falar da história do Golem, a gente é forçado a falar um pouco sobre o expressionismo e sua demografia. Porque judeus presentes nos círculos literários do expressionismo, tanto de Berlim quanto de Praga, eram todos judeus assimilados. Eles eram falantes nativos de alemão e que mal conheciam a cultura de seus antepassados. Isso é interessante também. Então, com a experiência da Primeira Guerra Mundial e a perseguição contra judeus se tornando um grande problema para o que restou do Império Austro-Húngaro, antes de tudo, muitos se contagiaram pela ideia do sionismo político. E nesse contexto, Franz Kafka tentou aprender língua hebraica, por exemplo, como alguns de vocês sabem, né? Ele tentou se inteirar um pouco do legado cultural que ele tinha
se perdido por completo, e tinha se perdido por completo para a classe média judaica praguense como um todo. Kafka não era exceção. Então, para a gente fazer um balanço da intelectualidade judia dentro de territórios falantes de alemão desse comecinho de século, a gente pensa, ó, Sigmund Freud e Anna Zegers não davam a mínima para o judaísmo. O Joseph Roth custava para entendê-lo. O Albert Einstein, né, era um grande divulgador apaixonado do ateísmo, na verdade, e o Stefan Zweig é famoso pelo seguinte dito: meus pais eram judeus apenas por acidente de nascimento. E todos eles são parte do que eu estou chamando aqui de judeus assimilados, que eram pessoas vivendo algum nível de segregação, que, apesar disso, tiveram acesso à educação formal e se misturaram sem grandes problemas a uma intelectualidade alemã falante de alemão. Tá? O judaísmo entre as classes médias estava em pleno movimento de secularização, inclusive de abandono de antigas tradições, mas foi justamente aí, na década de 10, que o mito do Golem ressurge com tudo. Na literatura, depois no cinema. E junto a um desenvolvimento inesperado da causa sionista, um renascimento do interesse de judeus assimilados por suas antigas tradições também vem. Eu já chego em todos esses assuntos, eu vou pedir uns 50 minutos da atenção de vocês para falar tudo que eu planejei falar. Então, foi. Vamos tratar um pouquinho de origens. E o mais estranho acerca do Golem é que o seu mito não começou como algo misterioso ou fantasmagórico. Ele sequer trazia em si quaisquer elementos místicos. Esses elementos passaram a ser adicionados somente no século XII e XIII, mas enriqueceram os relatos, sobretudo orais, de tal forma que passaram a ser vistos como parte indispensável, né, de diferentes registros literários dessa lenda nos séculos vindouros. Então, os primeiros fragmentos que a gente tem, eu deixo aí no slide, foram publicados no século XII, no formato de um tratado sobre misticismo primitivo, que foi compilado e comentado por um cabalista famoso chamado Eleazar von Worms. Né? E esse é o Sefer Yetzirah, ou Livro da Criação. Ele é um dos textos mais antigos e misteriosos da Kabbalah, né? Muita gente do esoterismo lê até hoje, e ele atesta a trazer um conhecimento sobre a criação da vida. Então, quando o cabalista anima um golem, que é uma estátua de barro esculpida em formato humano, né? Ele teria que dizer o nome secreto de Deus no ouvido. Esse é o tal do Shem HaMeforash, para quem conhece alguma coisa de tradição talmúdica, né? É um nome secreto, uma fórmula secreta, que é o nome original de Deus. Então, tudo aqui é relatado num capítulo sobre palavras divinas e o poder do Logos sobre a matéria. Então, não se trata de uma receita mágica para se fazer golems ou qualquer coisa do tipo, tá? É uma passagem mais decepcionante do que parece. Ela fica na área da metafísica, vamos dizer. E esses fragmentos chamaram muita atenção, né? Eles foram encontrados na Renânia, na atual Alemanha, e de lá viajaram para diversas paragens europeias. E a certa altura, por fim, chegou em Praga, que é uma cidade que tinha a maior comunidade judaica da Europa, até o século XVIII, na verdade. E rabinos e talmudistas importantes para a história do judaísmo viveram justamente em Praga, né? Nenhum foi maior do que Judah von Bezalel Loew, esse indivíduo cujo nome eu ponho aí. É um cara que nasceu no século XVI, morreu no XVII, viveu muito, quase um século, né? Uma coisa incomum para essa época. E o Loew foi uma espécie assim, de rabino-chefe da comunidade judaica num período que foi conhecido como a Era Dourada do judaísmo tcheco, sobre uma administração inusitadamente tolerante de dois imperadores, que é o Maximilian II e o Rudolf II. Esse período de governo foi de 1564 até 1612, e eles eram extremamente tolerantes ante minorias étnicas, num império que estava se tornando bastante cosmopolita, né? E esse Rudolf, ou Rodolfo, como é traduzido aqui, ele foi um patrono das artes e ciências bem ao estilo da Renascença, só que ele foi, sobretudo, um patrono das ciências ocultas. Ele tinha um interesse pessoal por ocultismo, alquimia, tudo isso que vocês imaginam, né? E por meio de seus esforços, a Praga da época se torna, eu cito aqui, um centro para estudos alquímicos, astrológicos e mágicos científicos de toda espécie, e se torna uma meca para aqueles interessados em estudos esotéricos e científicos.
fecha a citação do Francis Yates. E foi nessa ocasião que o acesso a tradições milenares de um talmudista como Low despertou o interesse do imperador, né? E o rabino passou a ser convocado para frequentes audiências. Isso não acontecia com os judeus. E tudo indica que esse imperador Rodolfo sofria do mal de governantes de sociedades segregadas. Ele era completamente ignorante de quem eram seus súditos judeus, como era a sua cultura, como era a sua religião. E ele, de fato, devia imaginar que o rabino Low seria tipo um detentor de conhecimentos mágicos, né? E quando ele chamava ele para o seu palácio, ele queria aprender algum abracadabra transmitido por judeus por séculos e séculos. E se a gente pega qualquer texto do Low, minha gente, você vai constatar, assim, são comentários longos, extremamente entediantes sobre o Talmud, sobre a Torá. Não tem nada de magia neles, de fato, né? Mas imaginem aqui, a população local vendo aquilo. Essa história soava estranha demais, e logo se criou um boato de que esse Low seria um detentor de poderes incomensuráveis e ele tinha enfeitiçado o imperador alemão. E o resto é lenda, vocês conseguem imaginar, né? Surgiram várias versões do mito, e em todas as versões do mito do Golem que vieram dali, o Low aparece como o cara que criou o Golem, e como um mestre da Kabbalah, do misticismo judaico, e também um operador de forças elementais que mais parece assim, um feiticeiro da fantasia medieval do que um rabino. Eu deixo aqui uma imagem de uma cena do filme do Paul Wegener, o The Golem, de 1920 já. Judeus do gueto são retratados como pessoas que usam chapéus pontudos, tipo o Mago Merlin. Né? Isso parece mais Hogwarts do que o gueto de Praga, na verdade. E até o Holocausto, pasmem, imperou na Europa uma profunda ignorância acerca da vida dos judeus, das suas tradições. Tinha gente que imaginava que eles eram assim. E de qualquer forma, qualquer que tenha sido a versão do mito do Golem, ela ficou restrita aos guetos por muito tempo. Ela geralmente foi passada em língua hebraica ou Yiddish, e nesse momento o Golem ainda não é parte de um repertório literário alemão, de fato. Só que isso foi acontecer, ele foi absorvido pelos alemães com o romantismo de Berlim, principalmente. Então, em 1808, um dos irmãos Grimm, o Jakob, registrou uma entrada no jornal de folclorista Zeitung für Einsiedler, que é um órgão muito importante do romantismo de Heidelberg. Eram duas cidades, né, em contato. E essa nota que ele deixou no jornal é muito curta, ela mal preenche uma página, e transmite o que ele disse ser uma versão polonesa do mito. Ele vai dizer o seguinte, ó: o monstro de argila é animado por um abracadabra de um rabino, e ele se revela um monstro mudo e obediente. Nessa versão, ele é empregado para realizar serviços domésticos. Então, você cria um golem para lavar suas roupas, para varrer sua casa. E na sua testa está escrito a palavra Emet, que em hebraico significa verdade, veracidade, e é um dos nomes hebreus atribuídos ao divino, a Yahvé. E assim que o rabino desejasse, o monstro retornaria à matéria bruta, né? Mas ele tinha uma espécie de botão de desligar. Tudo que esse rabino teria que fazer, segundo essa lenda, era apagar a primeira letra da inscrição hebraica. Hebraico se escreve de lá para cá, né? E estava escrito Emet, se apagava o primeiro E, de forma a virar só Met. Então, essa palavra é a palavra hebraica para morto ou inanimado. E o problema surge do fato de que o golem cresce a cada dia mais. Então, no final, ele se torna tão alto que o criador dele é incapaz de alcançar a sua testa. Daí ele pensa e ele pede para o monstro, ó, último pedido, se ajoelha aqui para tirar minhas botas. O monstro faz isso, ele apaga a letra inicial do encanto, só que uma vez que aquela massa de argila desmorona sobre si, o rabino morre esmagado. Né? Então isso funciona como um conto cautelar, bem ao estilo de contos de fadas que a gente conhece. Ele mais ou menos diz, cuidado com o que você cria. E a coleção muito famosa de contos de fadas, Kinder- und Hausmärchen, os tal dos contos de Grimm, foi lançada há 4 anos dali. E, curiosamente, o Jakob não incluiu o conto judeu-polonês em questão, porque ele entendia que o seu era um projeto de resgate de uma cultura camponesa, orgânica e autenticamente germânica. Então, ele compartilha do interesse dos românticos pela genealogia da cultura do próprio território vital, vamos dizer, né?
Havia de se pesquisar a cultura de um passado distante de forma a se ter contato com o cerne da imaginação poética do seu povo. No caso, o povo dele eram os alemães. Então, isso serviu, de fato, para uma inspiração de surgimento da folclorística mesmo em diversos países. Os eslavistas fizeram isso muito bem com a Rússia, né? A mesma coisa que os Grimm fizeram para a Alemanha. Depois vieram os noruegueses, com Absjörnsen e o Moe. Os húngaros tiveram isso, os finlandeses. Isso logo vira um projeto pan-europeu. Cada povo deve trabalhar na compilação do seu próprio folclore, vamos dizer. E esse foi um momento do século XIX de definição de identidades nacionais e de símbolos, né, dos países, que, como no caso da Itália e da Alemanha, eles tinham acabado de estabelecer suas fronteiras. Eram países jovens ainda, né? E ficaram de fora desse projeto, portanto, minorias étnicas sem um território nacional. No Sacro Império Romano, eram os Roma e os Sinti, que chamavam de ciganos, os judeus. Mas, curiosamente, houve, sim, a partir da década de 1840, sobretudo, contribuições que estavam ajudando a solidificar as mitologias também desses povos. E com isso surgem as primeiras narrativas literárias sobre o Golem. A primeira é o Der Golem, escrito com A, des Rabbi Loew, do folclorista gentil Franz Klutschak, de 1841, e Der Golem, do jornalista judeu Isidor Hela, de um ano depois, né, que são as mais bem-sucedidas. Ambas são obras de homens nascidos na então capital da Boêmia, que é Praga. E nesses dois textos mencionados, a figura do Rabino Loew é revertida numa figura fáustica, interessante. Ele vira uma personagem com anseios modernos. Outros acréscimos a esse mito podem ser observados aqui, a gente vai ler uns trechinhos, tá? Só que notemos as formas como o Golem pode ser evocado a partir de 1840. Em uma versão, você deve soletrar na boca do monstro as mesmas palavras entoadas pelo Criador nos ouvidos de Adão, no primeiro homem do Jardim do Éden. Essa é a versão do Hela. Ou então deve-se inserir um nome secreto de Deus, que eu mencionei, escrito num pergaminho na sua cabeça ou no peito do monstro. Essas são as versões do Klutschak e do Paul Wegener mais tarde. Em algumas você deve esperar por um alinhamento ideal dos astros para fazer o seu ritual. Então aqui você vê astrologia, taumaturgia, mitologia do Velho Testamento, mais um monte de misticismo se misturando, uma salada de crenças, né? E nem o Heller, nem o Klutschak eram de fato judeus praticantes, né? O Klutschak sequer era um judeu étnico, ele era alemão. Só que eles mostram um interesse legítimo pela tradição hebraica, que é louvável numa época em que antissemitismo era a regra, né? Só que eles acabam floreando demais os seus textos a ponto de cometer alguns deslizes básicos, assim. Então eu lembro aqui de um trecho do Heller que ele tem um momento que ele vai explicar o significado do termo golem. E ele diz o seguinte, ó, em hebraico isso significa objeto morto. Nada a ver, não tem nada a ver. Golem em hebraico significa ser disforme. É uma palavra que aparece lá no Velho Testamento, no Salmo 139, 16, e é geralmente traduzido como embrião, na verdade. Eu já vou explicar por que embrião, e eu leio o trecho destacado dos Salmos aqui. Ele diz o seguinte, meus ossos não te foram escondidos quando eu era feito em segredo, tecido na terra mais profunda. Teus olhos viam o meu embrião. Isso é o salmista falando com o Criador, né? Ou seja, seus olhos viram o meu embrião, o meu golem. Então, o golem é cada ser humano antes de receber o sopro divino, para falar em termos pouco teológicos, antes de ser recheado com uma alma, basicamente. E esse detalhe exegético parece ter fugido muito dos interesses desses românticos que eu falei, tá? Nas suas versões, o interesse pelo que há de sinistro, acho que ganha uma primazia. O golem deles se alia ao gênero do horror. Eles querem criar uma história de horror. E o resultado é um universo animado por uma infinidade de folclores, né? E um verdadeiro embaraço de mitologias e forças sobrenaturais, onde também questões centrais para o romantismo puderam ser abordadas numa chave inovadora, né? A questão do fáustico que eu falei, mas também, citando aqui, tentativas de atingir o infinito, nomear o absoluto, dar forma ao amorfo e alcançar o inalcançável. Essa é a citação do Elcio Cornelsen.
E o Loth, afinal, ele está brincando de Deus ao criar um monstro a partir da matéria bruta. Então, sua criatura se revela como algo difícil de controlar. Ela é muda e estúpida em alguns casos, que é a versão do Kluchak, só que em outros ela já começa a aparecer como ardilosa, ela é libidinosa em alguns casos, e ela confronta o criador como um ente dotado de autonomia. É o caso da versão do Hela e do Lothar também. Eu queria ler alguns trechos do Hela, sobretudo. Todos esses são autores conhecidos que nunca foram traduzidos do alemão nem para o inglês, nem para o espanhol, tá? Mas o Hela, eu destaco, ele tem uma prosa surpreendentemente refinada, e eu peço nos trechinhos que eu vou ler para vocês atentarem, primeiro, para a presença do sobrenatural nesse trecho, e segundo, para a figura fáustica do Low. Então, o título e subtítulo são O Golem, uma saga judaica da Boêmia, 1842. Há muitos anos vivia na cidade de Praga um rabino de nome Low, aclamado por seus correligionários, tanto outrora quanto hoje, como grande rabino Low. Não só esse rabino era um grande médico, estudioso da natureza e talmudista. Ele também compreendia os livros fartos e mistério da Kabbalah e controlava todos os poderes maravilhosos que eles doam aos iniciados. Nos aposentos do rabino, em frente à sua mesa, estava sempre uma figura humana moldada a partir do barro, na condição de um memento mori. Essa figura era chamada de golem, termo cujo hebraico significa objeto morto. Não é isso, a gente sabe. Certa noite, quando o rabino já havia percorrido seus densos tomos, empurrou o livro de si com desprazer e recostou em sua cadeira languidamente. Ele havia sido acometido por aquele fastio resultante de um grande esforço, aquele sentimento malsão que flui pela alma de praticamente todo homem, tal qual um charco, sempre quando a imaginação já iluminou as ações de nossa vida por todos os ângulos, para então expirar como uma pequena chama que já consumiu todo o seu combustível untuoso. Fausto isso no começo, né? E meio a esse desagrado, o olhar do rabino recaiu sobre o golem, indiferente e imóvel como estava perante sua escrivaninha, tal qual um homem com alma de barro. Memento mori foi o que pronunciaram seus lábios, como de costume, já que era bem versado da língua latina. Desta vez, porém, essas palavras não fizeram ressoar o tom habitual do seu peito, que vibrava com o desprezo pelos prazeres terrenos. Antes, o rabino sobressaltou-se e clamou descontroladamente: morremos. E o que vem em seguida? O terremoto derruba casas e as arruína, e por que alguém deveria ranger os dentes a céu aberto pelo frio e umidade? Ó lamentável imagem de barro, tornaste-me barro quando eu ainda era vivo, secaste meu coração e murchaste minha medula. Por que não coloquei em teu lugar uma ampulheta na minha mesa, para que cada grão me lembrasse os momentos que passam? Naquele momento, porém, uma ideia poderosa passou pela mente do rabino, impedindo uma ação precipitada. Surpreso, ele estacou em sua posição de ameaça por um instante, então baixou o braço, afundando em sua poltrona, imerso em reflexão. A ideia que se apossou pela cabeça do rabino não era de fato nova. Muitos anos atrás ele havia cavado uma cova no cemitério judeu, que agora chamamos de Antigo Cemitério, em contraste com aquele situado fora da cidade, a cova onde jaziam Semot. Assim chamavam os judeus as velhas folhas rasgadas e gastas de conteúdo teológico. Os judeus não têm permissão para usá-las como embrulhos e outros papéis, mas devem devolvê-las à terra, tal qual como fizeram seus autores, colocando uma tábua sobre o túmulo com a palavra Semot inscrita para conhecimento de todo. E a narrativa vai longe, tá? Ela é muito maior do que isso, claro. E o que ele encontrou nesse cemitério antigo, que é um cemitério real de Praga, nas trevas da noite. É claro, ele encontrou conhecimento místico para criar o seu próprio golem. E o que o autor chama de Semot, na verdade se fala Shemot com SH, né? São trechos da Torá que é lido durante um ciclo anual da liturgia, tá? E assim, consiste nas palavras de Êxodo 1:1 até Êxodo 6:1. Você tem aí na sua Bíblia, né? Leia aí, você vai ver que não tem nada de mágico aqui. Só que nesse cenário de mistério, a gente precisa distorcer as coisas, porque esse é o cenário do romantismo sombrio, de Allan Poe, de Hoffman, de Hawthorne. Então, também as reflexões filosóficas, elas são muito próprias desse momento da literatura, né? Então, lendo o conto, a gente vê que o seu monstro se encontra no estatuto próximo ao do ser humano. Ele é quase um duplo de seu conjurador e também está condenado à tirania dos anseios que nos constitui como criaturas. Para toda a tradição anterior que eu mencionei,
o Golem é um monstro sem alma. Ele não tem nem poder de fala, ele é um monstro estúpido, né? Só que ao tomar liberdades com o folclore praguense, o Hellas serve como um ponto de partida para dentro de uma vasta tradição de adaptações modernas do Golem, que liga esse romantismo tardio aos golems do século XX, como do Gustav Meyrink, que eu mencionei, do Paul Wegener e do cinema expressionista alemão. Porque os seus golems também, eles têm vontade própria. Em várias versões, eles cumprem as vontades ocultas dos seus mestres e fazem coisas que os próprios mestres não têm coragem de articular para si mesmo, de admitir que eles querem, né? Então o golem vai lá e vai matar o inimigo do cara. Ele quer no fundo, mas ele nunca vai admitir, saca? No caso do cinema expressionista, os golems vão virar guardiões dos guetos contra avanço de antissemitas. Eles viram, naquele momento de rebuliço político, golems sionistas. E aqui a gente já entra no século XX. Eu queria falar rapidamente sobre o antissemitismo para entender um pouquinho melhor, né, esse sumiço repentino do mito dentro do repertório alemão entre 1870, mais ou menos, e o expressionismo. Porque realmente parou-se de escrever histórias sobre Golem, tá? E o que aconteceu nesse período? O Império Alemão aconteceu. Né? A Alemanha deixou de ser esse amontoado eclético de reinos para virar um Estado nacional mesmo, em 1870 e 71. Esses são os tais dos anos de fundação, que foram uma época de sentimento nacionalista muito intenso. E então, também foi uma era de ódio simultâneo contra quaisquer minorias que contradissessem essa homogeneidade imaginada germânica do novo território. E na historiografia fala assim, antissemitismo pós-emancipatório, a partir dessa época. Eu vou explicar o que significa antissemitismo pós-emancipatório. Desde o Iluminismo, uma parte dos judeus europeus, principalmente do oeste europeu, foi assimilada por sociedades locais. Naquelas, mas foram. Então, o imperador Joseph II permitiu casamentos judaicos só por volta de 1780. Antes disso, judeus só podiam casar seus primogênitos, né? E a ideia, assim, era controlar a população, não permitir que eles se reproduzissem igual bicho. De fato, foi isso. Mas com Joseph II, né, um déspota esclarecido, ele afrouxou um pouquinho a situação. Essa é justamente a época de Mendelssohn, de Lessing, que você tem grandes figuras surgindo e falando em nome dos judeus também, né? E após disso, você tem direitos de propriedade privada sendo liberados, e, consequentemente, os judeus viram cidadãos de grandes cidades como Praga, Berlim e Viena. Encontram espaço lá. E sendo judeu, você não podia trabalhar no serviço público do Reich até o século XX, tá? Só que você podia montar sua manufatura, às vezes sua lojinha, você podia dar aula para os filhos de aristocratas. Para citar algumas figuras muito famosas, o pai do Kafka, o Hermann, saiu de casa aos 14 anos para trabalhar com manufatura e comércio, e ele também era parte dessa primeira geração de judeus austro-húngaros que foi capaz de fazer fortuna com a indústria têxtil, muito forte, né, naquela época. O pai de Franz Werfer, mesma coisa, ele foi proprietário da maior fábrica de luvas da Boêmia. O pai do Sigmund Freud, psicanalista, ele administrava uma fábrica de tecelagem lá na Morávia. Então, com a emancipação cidadã e financeira dos judeus, veio a formação de uma nova classe média judaica assimilada à cultura das grandes cidades, para além dos portões dos antigos guetos. E os valores que eles nutriam se ligavam a pragmatismo, a ostentação de riqueza, às vezes, e a competitividade, que é o que movia todo mundo envolvido com o comércio, né? E não a erudição talmúdica das gerações anteriores, interessantemente. Então, muito antes dos cristãos abandonarem a religião de seus pais, a gente pensa em Nietzsche, quase em 1900, ele era uma figura escandalosa por se declarar um ateu. Né? Muito antes disso, os judeus já estavam abandonando a religião de seus pais. Que a assimilação à cultura alemã e austro-húngara forçou eles a abandonarem a religião dos antepassados e qualquer religião. Então, o primeiro secularismo da modernidade foi judaico antes de ser cristão. Né? E depois de 1870, no entanto, essa assimilação cultural dos judeus pareceu não ser mais suficiente para antissemitas virulentos como o compositor Richard Wagner. E com ele, sobretudo, articula-se um antissemitismo muito conspiracionista,
que pautava sua condenação menos em questões religiosas, como era o antissemitismo antes, e cada vez mais em argumentos políticos, culturais e biológicos. Porque existiria uma alteridade redutiva no judeu, uma certa adaptabilidade negativa neles. Então, dentro de uma Alemanha que tinha acabado de surgir, estava em plena expansão, eles seriam os primeiros a atrair os objetivos coletivos, porque eles se provaram infiéis até mesmo para a tradição dos seus antepassados. Olha que perverso esse argumento, né? Então, eles se adaptariam a qualquer coisa, inclusive ao invasor estrangeiro, porque judeus se vendiam por pouco, em outras palavras. Deixavam traços ocultos do seu caráter na arte e na cultura que eles produziam. Então, o Wagner escreveu um tratado falando como a gente tira influências judaicas da música, da cultura. Começou a surgir esse tipo de maluquice na época. E políticos de grande escalão também, eu estou falando aqui de Bismarck, tá? De Otto von Bülow. Eles condenavam o socialismo de Marx justamente nessa chave, porque eles tinham a ideia de que Marx estaria fingindo oferecer uma proposta de emancipação da classe trabalhadora, só que no fundo se tratava tudo de conspiração judaica para entregar as riquezas alemãs para a Inglaterra. Então, quem se interessa por teoria da conspiração do ponto de vista sociológico, o germe de todas as variantes atuais se encontra nesse contexto. Tá? São só variantes do antissemitismo que está sendo desenvolvido aqui. Em 1870, então, essa era uma perspectiva dominante. Ela inundava os jornais e ela se configurou como uma espécie de guerra cultural mesmo, muito mais forte do que as guerras culturais que nós temos hoje em dia e já são insuportáveis, tá? Então, aqui, um dado importante para vocês germanistas, em treinamento, né, estudantes de graduação, o Estado-nação recém-fundado dos alemães nessa época, ele já nasceu assim, ele nasceu fragmentado. Muito da ascensão do nazismo e do Holocausto não foi um acidente de percurso. Ele se explica a partir desse cenário antigo da tal Alemanha guilhermina, né, porque a geração de netos desses caras dessa época apoiou em massa o partido nazista em 1933. E na Tchecoslováquia, as coisas curiosamente foram parecidas. A gente entende a variante do antissemitismo tcheco acompanhando a vida da família do escritor Franz Kafka, né, que vocês já tiverem conta sobre ele, vocês conhecem ele bem. Eles todos foram súditos do Império Austro-Húngaro até 1918, fim da Primeira Guerra. Porque a Primeira Guerra Mundial, ela estilhaça esse império em pequenos estados que a gente conhece até hoje como o leste europeu. Você tem a Tchequia e a Eslováquia virando um país só, a Tchecoslováquia. A Hungria se forma aqui. Você tem a Iugoslávia sendo formada por vários estados pequenininhos, né? Eslovênia, Croácia, Montenegro e tal. E em cada um deles ocorre um movimento de expulsão da antiga administração austro-alemã. Porque tudo oficial naquela época era escrito em alemão. Eram os Hohenzollern, né? As famílias alemãs que a gente conhece desde sempre iam variando no poder. Então, na Tchequia, estudantes escolares começavam a formar ligas nacionalistas, que pareciam mais umas gangues, e eles se puseram a andar pela cidade, eliminando tudo que fosse escrito em alemão. Desde, assim, livros escolares que eles encontrassem na escola, eles iam lá, rasgavam, faziam fogueira, até placas de rua, até monumentos, porque a Tchequia era para os tchecos. Essa era a ideia. E lembremos, aquela classe média judaica emergente lá de trás tinha se assimilado justamente à cultura alemã. Ela estava estudando em escolas alemãs, lendo literatura em alemão. Então, toda a socialização das últimas gerações que estavam conquistando a duras penas um espaço na sociedade, elas se davam com os alemães locais e foram assimilados, foram ligados a eles pelos tchecos. Então, a relação distante, mas relativamente neutra que existia entre judeus e tchecos, nos anos de formação da Tchecoslováquia, minha gente, ficou ficando cada vez mais tensa. Então, a gente tem o Kafka comentando numa carta para sua namorada Milena Jesenska, de novembro de 1920, o seguinte: eu estive na rua durante toda a tarde e me banhei em ódio por judeus. Pela primeira vez ouvi chamarem judeus de Prashivne Plemenon, que significa raça sarnenta, né? Não é razoável que se abandone o lugar onde se é tão odiado. E nessa época eles estavam discutindo de ir para a Palestina, junto com vários outros amigos deles que estavam indo.
Então, até aquele momento, o Kafka, já um homem adulto, ele nunca tinha sofrido preconceito racial tão explícito nas ruas da sua cidade. Tá? Então, para resumir esse cenário e voltar para o Golem, prometo que já chego lá, vamos fazer um balanço de 3 gerações da única família, a família Kafka. A gente tem um avô da família que era um açougueiro tcheco chamado Jakob Kafka. Ele não falava alemão, ele não sabia ler e escrever. Ele só ganhou o direito de se casar quando ele estava adulto por um edito do imperador. Tem inclusive uma história muito interessante de que ele não era primogênito, então ele não podia se casar, né? Mas quando ele ouviu que o imperador liberou para todos os judeus se casarem, a primeira coisa que ele falou não foi comentar, foi abrir a porta de casa, bater na porta da vizinha e pedir ela em casamento, né? Então, ele tem vários filhos, os 6 sobrevivem, e ele é sucedido por um comerciante chamado Hermann Kafka, que nunca dominou o alemão escrito, mas tinha orgulho de saber falar, mas ele tinha a sua própria empresa. Ele fez seu pé de meia, vamos dizer, né? E o filho Franz Kafka, por sua vez, foi um funcionário público respeitável e um dos maiores escritores de língua alemã do século XX. Né? O Franz morre nos anos 20 de tuberculose, mas as 3 irmãs dele, que são a outra, a ele e a Vale, elas viriam a ser assassinadas nos campos de extermínio de Chelmno e de Auschwitz entre 1942 e 44, né? Porque no Reich de Hitler e nessa Tchecoslováquia conquistada, elas tinham perdido o direito de existir como judias. Então vocês notam aqui, o Estatuto de Cidadania de Judeus mudava literalmente a cada geração. E para quem estava vendo isso de perto, né, acontecer em tempo real, devia ser um negócio assustador. Você não sabia como seus filhos iam viver, né? Então, os mais de 100 mil judeus que migraram para o mandato da Palestina, na época um território britânico, estavam fugindo justamente desse cenário. Tá? E aqui o sionismo vira um movimento político coerente. A gente tem um jornalista húngaro chamado Theodor Herzl, que é considerado o pai, né, o fundador das ideias do sionismo político, e ele formou o movimento com outros intelectuais visando a migração em massa de judeus europeus para qualquer lugar que conseguissem. Chegaram a cogitar, inclusive, a Argentina, Uganda lá na África. Eles estavam querendo algum lugar para ficar, né? Porque eles viam que não existia um futuro possível para judeus nessa Europa de estados nacionais e de imperialismo desenfreado. E eles não eram caras religiosos, eles não falavam hebraico, eles eram em sua maioria socialistas, e eles não conheciam as lendas antigas como Golem. As bases do movimento sionista, inclusive, elas foram escritas em língua alemã, não em hebraico, por essa mesmíssima geração de quem eu estou falando. Então, os sionistas começaram a tentar resgatar tradições e línguas de seus antepassados por causa desse movimento de violência, né? Então, eles ressuscitaram o mito do Golem para a estética expressionista, porque é o que estava em voga. Eles queriam correr atrás do tempo perdido, né? E voltar a aprender alguma coisa, ou pelo menos registrar essa cultura judaica riquíssima que você tem por toda a Europa. Então, só que aqui o Golem, ele é retratado como um ser criado para defender a comunidade judaica do antissemitismo do mundo exterior. Ele vira um veículo de ideias políticas e ele aparece como uma espécie de redentor e representante da ira divina, né, contra os cristãos europeus. Na palestra da colega Débora Medeiros, foi ressaltado logo de início que o expressionismo não foi um movimento, ele foi mais uma estética. Eu concordo com o que ela disse. É muito mais produtivo a gente pensar o expressionismo localmente, como ilhas de cultura, tá? A partir desses pequenos agrupamentos de jovens artistas que estavam crescendo sobre o mesmo signo da decadência e da guerra, do declínio civilizacional, né? E eles optaram por se valer de uma lente de representação da realidade em que você ressalta o que há de tortuoso, de obscuro no planeta, no mundo, né, na sua vida. Só que a gente pensa aqui, mas o romantismo sombrio e o gótico não fizeram mais ou menos a mesma coisa? Não se trata de um ressalte do obscuro? A grande diferença aqui é que no romantismo você tem acesso à alma cheia de ânsias do artista vivendo num mundo árido. Interessa mais a interioridade do que a externalidade. No expressionismo, a realidade se deixa distorcer por essa alma dilacerada. Então, o cenário de cidade num filme expressionista, a Débora mostrou em alguns slides, né? Ele não vai trazer casas retinhas e regulares. Ele vai trazer habitações que mais parecem ninhos de insetos,
que são às vezes tortas a ponto de parecer que vão desabar a qualquer momento, igual a civilização europeia. Então, num filme é interessante isso. Por que um cenógrafo se dá ao trabalho de fazer maquetes lindíssimas que a gente vê nessa época e não simplesmente filma a cidade? Ele não precisaria fazer isso, porque a questão geralmente de a casa ser torta, o prédio ser torto, nem influencia na história que ele está contando. Só que o que importa para os vanguardistas é a criação de um ambiente, de uma vibe, vamos dizer. Ele quer criar um climão pesado. O vanguardista, ele sempre vai te treinar a olhar para o mundo de forma diferente, né? E essa distorção que ele está executando, ela tem que ser normalizada, você tem que aceitar as regras do jogo de antemão, para que então você se sente e comece a absorver o roteiro dele racionalmente. É um jogo. E o expressionismo literário começa com um poema, na verdade. Começa na poesia. Poema chamado Weltende, do judeu assimilado Jacob von Rodis. Ele é lançado na revista Der Demokrat, de 1911. E aqui ele já demonstra sua primeira grande contribuição formal para criar essa distorção que a Débora adiantou na sua fala ao falar do cinema, né? Porque o Van Rodis inaugura o tal do Reihungsstil. A gente geralmente traduz como estilo serial, o estilo de encadeamento. Eu vou ler um poema dele, que é um poema muito curto, muito bem escrito, inclusive. Eu vou ler em alemão primeiro, porque eu tentei manter a musicalidade na minha tradução, mas eu acho que eu fiz um serviço horroroso, tá? Mas eu vou deixar as duas versões aí no slide para quem quiser. Weltende. Dem Bürger fliegt vom Spitzenkopf der Hut, in alle Lüften hallt es wie Geschrei, Dachdecke stutzen ab und gehen zwei, und an den Küsten liest man stark die Flut. Da stumm und da die wilden Meere hupfen, an Land dicke Dämme zu zerdrücken. Die meisten Menschen haben einen Schnupfen, die Eisenbahnen fallen von den Brücken. São 5 iambos perfeitamente metrificados, né? Então, na minha versão, eu traduzi como fim do mundo, e o poema é o seguinte. Cartola voa do crânio pontudo, ecoam gritos pela atmosfera, telhados caem, 2 partes racham, nas praias lemos a maré se eleva, a tempestade e mares tumultuam, para em terra engolir barragens, a maioria está com uma coriza, das pontes cai trilhos da ferrovia. E vocês veem aqui, a cada 1 ou 2 versos você tem um quadro, um tableau, que é uma imagem sugestiva do fim do mundo. Então, no primeiro, a gente começa o poema com o chapéu voando da cabeça do camarada, né, e é uma cabeça pontiaguda. E a gente pensa, por que ressaltar que é uma cabeça pontiaguda? É justamente para servir essa coisa da criação de um mundo torto que o pessoal do cinema foi puxar deles, né? Os trilhos do trem na última parte caem das pontes. Então, parece sim se tratar de uma construção muito aleatória de cenas, mas o que importa é o ânimo evocado pelo poema. Por isso que é um expressionismo, tá? Ele se configura como um retrato sugestivamente cinematográfico do apocalipse. Vocês vão encontrar poemas escritos em Reihungsstil em vários outros artistas do Círculo de Berlim. Tá? Em Praga, a gente não tem exatamente a mesma tradição, só que a obra inicial de Kafka é uma adaptação desse Reihungsstil para prosa. Né? Pensa em contemplação. Pensa nos trechos iniciais do diário dele, né, de 1909 até 12, pelo menos. Ele está fazendo a mesma coisa, só que em prosa. E é claro, o cinema foi a arte mais fértil para tendências expressionistas como essa. Porque essa coisa de criar várias cenas que se encaixa igual luva no tipo de tecnologia que está sendo oferecido pela cinematografia. É justamente uma arte que avança e paralisa o tempo por meio de cortes. E o que vai determinar o valor do cinema artístico já desde dessa década é a capacidade de selecionar-se cenas belas ou significativas ou sublimes. Porque ao montar um filme, o diretor está treinando o nosso olho para enxergar o mundo de forma diferente, via seleções de instantes que são grávidos de semântica, que são significativos. Essa é uma das teses centrais do Gilles Deleuze sobre como a sétima arte reeducou o olhar. Eu recomendo que vocês leiam essa obra dele, é muito, muito boa. A tese dele é que o cinema transformou todas as artes narrativas uma vez que ele se estabeleceu, porque ele nos ensinou a pensar o tempo de forma diferente.
A literatura nunca mais foi a mesma, uma vez que o cinema chegou e começou a criar diferentes gerações de público. Tá? Então, nos anos de formação do cinema expressionista, o Paul Wegener opta por fazer 3 filmes sobre o Golem sob essa estética. Infelizmente, só um desses filmes sobreviveu, né? E o Wegener está operando com uma tradução de técnicas novas da narrativa e da poesia para resgatar um mito judaico. Então, há uma história muito mal contada, na minha opinião, sobre um intercâmbio cultural entre judeus assimilados e gentios alemães, como Meyerbeer e Wegener foram nos anos do expressionismo, né? E eu ressalto um dado elementar sobre o começo do modernismo por lá. As primeiras vanguardas não eram só agrupamentos de produção artística ousada, só caras interessados em técnicas diferentes. Elas eram mais parecidas com subculturas de pessoas interessadas em redescobrir como a vida podia ser revivida, né? Como ela podia ser revivida de uma forma diferente das gerações anteriores. Lembre-se, elas estavam operando sob o signo do fim da civilização, da decadência do mundo que a gente conhece. Então, toda a vanguarda viveu sua própria revolução sexual, né? Vocês devem conhecer as histórias de escândalos da Bauhaus, né? E ela questionou também preconceitos raciais herdados, elas foram muito mais heterogêneas na sua demografia, ela se abriu influências culturais de outros países, outros continentes, às vezes muito inesperadas, numa Europa do entre-guerras, né? Pense em Picasso se interessando pelo que ele chamou de primitivismo e começando a ir atrás de arte da Polinésia, por exemplo. Então, existe uma mistura de temas judeus e alemães aqui na Alemanha que decorreu de uma solidariedade profissional entre esses 2 grupos, né? Numa época em que a cultura alemã estava indo para a direção exatamente oposta, uma direção de segregação de minorias. Tá? E a gente tem o livro de Caligari a Hitler, do Krakauer. Ele foi citado tanto pela Débora quanto o Cid, né, nas palestras passadas. E, de fato, é um livro obrigatório para quem estuda cinema. O Krakauer é um intelectual que eu respeito muito, sobretudo o que ele diz sobre a classe média, né? Mas esse livro, particularmente, ele traz uma leitura da cultura alemã da época que deixa de lado esse fator central que eu falei. Ele força uma interpretação do expressionismo a partir do que veio em seguida, que é a cultura do nazismo, e tenta encontrar tendências meio fascistoides em obras como O Gabinete do Dr. Caligari. Eu considero esse caminho de interpretação muito questionável. Que a gente pode, sim, ser crítico ao final do Golem, do Paul Wegener, que vocês assistiram. A gente tem um final de reconciliação, né? O monstro originalmente evocado pelo Rabino para se livrar de um namorado cristão da sua filha, que é a Miriam. Daí esse monstro perde controle, ele vira uma máquina de destruição. Aquela é uma época que o imperador medieval, a gente lê nas legendas, está dificultando a vida dos judeus por puro preconceito, né? E esse monstro acaba virando um acessório mágico que protegerá os judeus de invasões externas de antissemitas. Só que na cena final, uma vez que o monstro sai do gueto e se depara com criancinhas loiras brincando, ele é cometido por sentimentos humanos. Então ele é controlado. E o Wegener vive sendo criticado como alguém que estaria retratando aqui que a bestialidade judaica seria domada pela assimilação plena à cultura alemã e à sua beleza. Isso é um reflexo puro da leitura do Krakauer. Uma leitura meio vulgar do Krakauer, é claro, né? O Krakauer é mais complicado do que isso. Só que eu desafio vocês, são alunos de graduação, a repensarem esse ponto, tá? Há de se pesquisar quem era cada um desses caras envolvidos no primeiro cinema alemão, como vários foram ativos no antifascismo, inclusive o Wegener, né? Ou tiveram que alterar seus filmes por imposições das companhias e investidores, às vezes. Há de se pesquisar melhor isso antes da gente partir para conclusões generalizantes como a do Krakauer e de uma parte da escola de Frankfurt nesse meados de 1950. Porque esses intelectuais, eles tinham acabado de descobrir o Holocausto. Eles estavam respondendo à crise absoluta da civilidade humana e também estavam vivendo em exílio e vendo seus amigos se matando um atrás do outro, né? Foi uma época horrorosa, tal, de pressão sobre eles. Então existem diagnósticos escritos na época por Krakauer, por Adorno, por Horkheimer, que devem ser melhor contextualizados, né? Minha impressão é que eles são lidos de forma muito dogmática em cursos de letras e de filosofia aqui no Brasil.
E nosso dever antes não é papagaiar o que eles estão falando, né? É dialogar com esses caras, que são grandes mentes, ampliar suas leituras, e eu creio que vocês encontram um terreno muito fértil para pesquisa acadêmica hoje, nesse milieu de artistas expressionistas, né? O Galen, o Wegener, Fritz Lang, todos eles. Sejam eles judeus ou não, na cidade de Praga e na cidade de Berlim, ainda há muita coisa para se escrever disso, tá? Eu já estou acabando, tá? Eu vi que deu 1 hora de apresentação. Mas uma coisa que o Krakauer não teve chance de saber, que a gente sabe, porque o Krakauer escreveu esse livro em 1947, né? 2 aninhos depois da guerra acabar. É a seguinte: depois da queda de Hitler, o mesmo Paul Wegener que dirigiu o Golem lá atrás e fez o Monstro, ele foi uma figura central para a reconstrução da vida cultural de Berlim, e ele montou sob os escombros da cidade justamente a peça Nathan der Weise do Lessing, né, que é o grande dramaturgo judeu-alemão. Essa é uma peça lindíssima, assim, sobre tolerância religiosa e fraternidade entre diferentes culturas. É uma obra sobre civilidade, sobre o reconhecimento da dignidade ontológica de seres humanos que não tem nada a ver com você, que não são da sua cor de pele, da sua religião, né? E esse é o ápice do espírito iluminista sobre o qual se construíram as bases, pelo menos as bases ideológicas, né, das sociedades modernas e laicas, pelo menos a ideia de estados modernos. E a cultura do pós-guerra para a qual o Wegener estava apelando resgatava um aspecto de cosmopolitismo também presente no expressionismo, que a gente viu, que é uma apropriação respeitosa da cultura judaica por alemãos gentios, e essa foi a última mensagem que o Wegener deixou como artista. Ele nunca mais fez nada. Né? Ele morreu no dia 13 de setembro do mesmo ano, 2 meses depois disso, durante o sono na cama dele. Tal. Então, eu acabo aqui minha apresentação, tá? Eu prometi uma história da literalização do mito do Golem, e a partir do Wegener, depois dos franceses, a gente começa a ter uma história cinematográfica do mito, que é outra discussão, né? Mas a gente pode falar na hora do debate sobre o filme do Wegener, querer ouvir como vocês interpretaram ele, agora que vocês conhecem, sobretudo, esse pano de fundo literário, histórico, né? E toda a questão da experiência judaica. Tá? Então, muito obrigado pela atenção de vocês e valeu. Bom, que agradeço, Felipe. Muito obrigado. Obrigada, Felipe. Pela sua fala. Nós já temos algumas manifestações pelo chat. O Cid também, né, elogiando. O Cid também comentou aqui pelo chat o livro, né, do Krakauer. E, né, você, Felipe, né, pode também quiser comentar, né, alguma coisa a partir do que o Cid escreve no bate-papo. Eu vou também, né, abrir aqui para as perguntas, né? Eu tenho algumas também, mas podemos começar pelo pessoal do público, digamos assim, inicialmente. Aliás, né, enquanto eu estou vendo que algumas pessoas digitam, não sei se você quer comentar a intervenção do Cid. Eu vou, sim. Você quer ler ela, ô Danilo, para quem está só ouvindo? Para quem está... eu pensei nisso também. Também acho que o Krakauer seja incontornável, mas a visão de mundo dele inclui certa mania de olhar tudo em retrospecto, atribuindo um caráter de premonição, de prefiguração, de captação de latências inconscientes para coisas que podem ser análogas ao fascismo, mas que nem sempre deveriam ser vistas como prenúncio, né, do fascismo, no senso estrito. Acho que aí ele passa a mão, mas a pesquisa é muito detalhada, né, a pesquisa do Krakauer, e veio repleta de grandes insights. Eu concordo plenamente. Eu acho que ele anuncia isso. Eu acho que ele foi mal lido também, muito exagerado pelos seus comentadores. Porque olha o subtítulo do livro dele. É uma leitura psicológica e psicologizante da cultura.
É uma forma muito particular de ler cultura, né? Ele está pensando uma genealogia, no sentido nietzschiano, de uma psicologia de servilismo que levou né, a aceitação do povo alemão de tendências fascistas, tal, e do partido de Hitler e tal, né? Mas essa questão mesmo, acho que ela foi uma das grandes questões discutidas da historiografia desde o nazismo, né? E a gente vê que existia um militarismo muito esquisito já no imperialismo da era guilhermina, né, lá atrás. O imperialismo alemão, desde o final do século XX, já tem várias tendências, e essa leitura que o Krakauer faz, ela poderia ser ampliada, né? Nós temos obrigação de fazer essa ampliação, mas ele está respondendo ao momento de forma certa, eu acho. Como Adorno está nas suas críticas à cultura de massa também, né? Mas o momento mudou, é simplesmente isso, né? E existe algo de emancipatório também na cultura da República de Weimar que a gente não pode ignorar. Existe muita cultura emancipatória, a cultura do antifascismo está se formando aí, né? E isso é meio ignorado e parece que todo o cinema é reduzido à noção de cultura de massa adorniana. Isso é um erro escabroso, eu acho. O cinema é emancipatório também, ele pode ser usado para vários fins, né? Obrigado, Cid. Ótimo comentário, cara. A gente tem também um comentário agora aqui do Rogério. Concordo que Krakauer, vou ler, tá, o comentário. Concordo que Krakauer seja incontornável, mas foi um texto encomendado para explicar o porquê da adesão ao nazismo. Em alguns momentos foi quase uma profecia sobre o passado. Eu acho que o Rogério também, os 3 pontinhos, eu não sei se ele quer dizer que ele vai continuar também a escrever. Quem quiser pode abrir a câmera e falar, ou abrir só o microfone, tá? Rogério, você na semana passada estava com um problema, né, também de... Hoje é a mesma coisa, digamos? Ah, tá. Se você quisesse abrir, né, e falar pelo microfone, né, assim como o Cid, claro, né, obviamente. Não, tudo certo. Bom, mas até agora, mas é esse comentário, Felipe, não sei se você... Não, concordo. Acho que é um pouco o que você estava... E o Krakauer escreveu mais 2 livros sobre cinema, né? Um, inclusive, é bem tardio, dos anos 70 só. Ele escreve sobre o cinema realista. O que é interessante a gente checar também e continuar. O segundo livro dele continua esse tipo de abordagem psicologizante e tal da cultura, mas ele muda muito no final. Ele vai falar de realismo num aspecto muito técnico e vai repensar a cinematografia de forma que vale a pena, né? A gente lê os 3 em conjunto. Obrigado, Rogério. Algumas perguntas estão chegando, mas uma curiosidade minha, então, aproveitar o tempo. Você mostrou, né, uma tradução sua do Heller, né, do Golem do Heller. É um trabalho atual seu? Você pode falar isso, digamos assim? Ou... Eu não posso, na verdade. Ah, tá, entendi. Vai sair algo sobre Golem. Aí. Vai sair algo, talvez compilação. Puxar alguma coisa de fato do seu interesse no tema atual. Então, assim, a gente não falou nada, mas pode intuir que pode ser que tenha a ver com isso. Eu posso falar uma coisa a respeito? Então, você deve, né? Que eu não quero também te colocar em problemas aí. Vamos processar ainda, né? Não vão processar. É tudo entre amigos. Eu tô brincando, assim, eu tô brincando. Vai ter uma edição caprichada da questão do Golem, já traduzir coisas, né? Existem vários autores, tá? Eu mencionei o Kluchak, o Hela e o Lothar, bem por cima, mas tem bastante gente. Nessa, inclusive, eu deixei na página aqui, minha gente, referências bibliográficas para quem quiser ir atrás. E o Spiegelberger, está em ordem alfabética, se vê se eu pus. Deve ter esquecido justamente o nome dele. Eu te mando o PDF depois, se você quiser remandar para o pessoal. Da outra vez a gente fez isso, né? No mês passado do Klingemann. Você me mandou o PDF, eu mandei para as pessoas. Podemos fazer algo análogo. Não, então, o Spiegelberger foi um cara na Alemanha que ele fez na raça uma compilação desses textos, estava tudo perdido lá atrás. Boa parte desses textos nunca foram relançados na Alemanha. Tem primeira edição e sumiu, sabe? De 1840 e tal. É coisa de antiquário mesmo. E ele se deu ao trabalho de fazer isso numa editora pequena. Ele fez um compilado bonito, assim, fez uma edição simples, só que com um trabalho filológico meio básico.
E o Cid foi o cara que me passou isso, inclusive, né? E a gente vai ter uma edição a partir desses achados sobre a questão do Golem, tudo comentado, igual o texto do Nosferatu. Então, acompanhe o Sebo Clepsydra nas redes sociais e seboclepsydra.com.br. Em breve vocês vão ouvir algo a respeito. Que bom saber. Mas não o Jacob von Rhodes, ele traduzir por Não, traduzir, isso, mas eu queria lançar. Sim, isso eu percebi que você... Não, isso já tem tradução. Você tentou algumas coisas ali com a sua tradução, né, também. Exato. Poema aí, né? Ele é fantástico, eu mas gosto dele. Mas a gente pode conversar também depois sobre isso. Uhum. Então, chegando algumas perguntas aqui, ó, uma pergunta sobre a manifestação, sobre as manifestações literárias, né, do Golem do século XIX. Você acha que cada autor conseguiu dar a sua própria versão à lenda? Parece um King Kong monstruoso que sai do controle. Outro parece que se torna um devasso mais humanizado. Você acha que a literatura foi fiel ao folclore ou usou para trilhar outros caminhos? Né? A literatura usou o folclore para trilhar outros caminhos. Tem a versão do Klutschak, ela é muito curta. Ele é realmente, o Golem é um monstro estúpido nela. E ele parece que ele tinha mais um interesse igual o interesse do Grimm, do Jacob Grimm, né? De reproduzir mais ou menos fielmente um conto, uma lenda, e sem muitos floreios. Já o Hela, acho que ele transforma o Low num Fausto, né? Aí sim, ele está usando isso para continuar uma tendência que é muito forte na Alemanha. A questão do fáustico. Então, existem os dois, mas ao mesmo tempo, assim, a literatura foi fiel ao folclore. Acho difícil, mesmo os irmãos Grimm, né? Você já deu uma palestra sobre os Grimm, Danilo. É difícil falar que o que eles fizeram foi simplesmente reproduzir o folclore. Eles literalizaram. Não só por uma questão automática. Eu passei para o papel, então eu estou colocando minha identidade. Não, existem questões linguísticas envolvidas, né? Existe um trabalho de seleção que transforma em literatura folclore. Sim, sim. É difícil dizer que o folclore não é literário, de certa perspectiva. Não sei, eu queria ouvir de você. Não, bom, só um pouquinho do que você falou sobre essa passagem, né, de fato, do que é essa tradição oral para a escrita, né, ela não é feita sem modificações muito significativas, né, só aí a gente já tem uma mudança de meio que a gente não deve desconsiderar. E claro, né, e depois temos certas, digamos, perspectivas, né, certas considerações estéticas, né, dos coletadores, né, no caso, que também entram em cena, né, mas uma coisa que me chamou a atenção hoje, e acho que bastante gostaria de ouvir você, Felipe, que você pensa disso, que novamente, né, falando agora do Golem, surgiram alguns temas, né, que vimos na semana passada, semana retrasada, no sentido que é um pouco aí dos diálogos, né, do romantismo, vice-versa, ateliê literário, né, um pouco esses ecos do romantismo, né, novamente, né, a gente viu no Nosferatu / Drácula, né, agora né, a gente falou um pouco do Estudante de Praga, né, a questão do Schlemil, né, também, né, Chamisso / Hoffmann, né, o Schlemil e as aventuras de São Silvestre. Hoje no Golem, né, Felipe, você trouxe alguns ecos, né, também do romantismo, uma coisa que ficou assim para fazer um pouco, né, esse vínculo com o romantismo inglês, né, que a gente gosta de fazer nessa série aqui de encontros. Essa coisa do Golem, né, essa criatura, né, que sai do controle do criador, né, lembra, né, o romantismo inglês, né, o Frankenstein, né. Também teve, né, você falou, me convenceu bastante um pouco também desse Golem quase como um duplo, né, do ser humano, essa coisa do duplo, né, esse tema do romantismo. Claro que isso também, mas isso tem um destino diferente, né, no expressionismo, né, como você mostrou, a Débora,
também na fala dela, né? O expressionismo tem meios estéticos bastante diferentes, né? Em relação ao romantismo. E, claro, né? Meios estéticos de vanguarda, né? Que nos parecem hoje, talvez, claro, então, mais modernos, né? Mais próximos do que coisas feitas no romantismo, no sentido assim, dessa modernidade, né? Da vanguarda. Agora, ao mesmo tempo, o que me chamou a atenção, que é uma questão, assim, uma grande interrogação para mim, não sei como você tocou nesse ponto, né, Felipe, essa coisa do... Ao mesmo tempo, essas obras, né, do cinema expressionista que lidam, que desembocam, né, nessa conciliação, né, nessa imagem de conciliatória, que é, né, o grande, talvez, grande discussão, um dos grandes pontos discutidos no Metrópolis mesmo, né? Quer dizer, tem muito nessa coisa da grande... Uma imagem pacificadora, no fim, talvez. E aí já é um ponto que nos parece, digamos assim, menos... Como se pode dizer, né? Já algo mais próximo do que se vê em grandes narrativas, talvez da cultura de massa. Eu quero dizer assim, algo daí que parece que de novo está um pouco atrás assim de certas narrativas românticas que, sei lá, não precisam sempre ali dessa solução conciliatória final para dar um certo, talvez, desfecho e alívio narrativo. Um pouco esse lugar, né, curioso do cinema expressionista, né? É difícil falar desse tema. Falar nesses termos, né? Não, eu concordo com você. Existe, sim, essa coisa da reconciliação, que é um início de algo que virou Hollywood, no sentido que a gente tenta ofender Hollywood, né? Existe esse elemento. Né? Existe um outro elemento de um livro, de uma filmagem que se perdeu. O Terceiro Golem é a primeira mistura de horror e comédia da história. Infelizmente a gente se perdeu, mas é tipo um pastelão. Né? Igual o Frankenstein tem várias versões também que são engraçadas, né? Depois da noiva de Frankenstein, tem, sei lá, umas coisas meio pornográficas, outras que são engraçadinhas. Mesma coisa, o Paul Wegener participou. Será que foi... Opa, olá. O Cid comentou aqui no chat, né? Travou. Eu ia falar, será que é só para mim ou... Não, então acho que o Felipe, né? Que novamente teve um problema técnico aí. Como já aconteceu em outros dias aqui. Falar do Golem pode ser perigoso, né? Será que ele foi atacado, né? Uma vez eu vi esse bonequinho de argila na mesa de trabalho do Felipe. Não sei se ele escreveu o nome correto, né, na testa agora desse boneco de argila e de fato, né, essa criatura sai do controle facilmente. Acho que a gente pode esperar um pouquinho, né, o Felipe. Mas eu gostaria de falar então agora uma coisa que eu esqueci no começo também, né? Esses encontros, agradecer também, né, além da presença do Felipe, também da Luísa Freitas, né, e do ateliê, do projeto de extensão também do ateliê literário, que
nos acompanha nesses encontros, nesses diálogos, né? A ideia aqui, de fato, é a gente poder expressar um pouco, né? Conhecer o que as pessoas estão pesquisando, estão trabalhando, né? No caso, a gente conseguiu descobrir ali um pouquinho do que o Felipe está fazendo também, e que teremos, né, mais coisas sobre o assunto, sobre o Golem, né? Algumas publicações em português que ainda, né, que não tinham, né, que são inéditas. Eu vi aqui no chat, o Cid falou com o Felipe tá sem luz lá na casa dele, que eu esqueço o nome da cidade, no interior do Paraná. Então, a gente normalmente deixa, né, até as 5h30, né, um tempo. Vamos ver se ele consegue voltar para fazer as considerações finais. O Felipe aqui voltou um momento. Oi, Felipe, conseguiu voltar? Oi, perdão, cara, Não tem problema. Aqui na cidade. Sem problemas. Então, posso só finalizar? Não, isso que eu ia falar, não, com certeza é legal você voltar, porque eu estava no meio da sua fala, né? E, claro, né, dá um fechamento para isso, sim. O cinema nessa época, ele foi assim até o começo de Hollywood. Ele se guiava a partir de gêneros bem estabelecidos. Ele era uma arte muito conservadora, no fundo, apesar de você ter um experimentalismo, né, muito grande também, simultaneamente. E então eu queria antes fazer um trabalho que eu não fiz, de ver todas as versões que o Paul Wegener escreveu junto com os roteiristas, comparar as 3 edições dele que sobraram em papel, para então saber responder isso, sabe? Se esse final de reconciliação é parte do projeto original, nem sempre é. Muitos roteiros eram e são alterados por produtoras até hoje, né? Mas, ao mesmo tempo, vocês veem claramente, esse filme é dividido por atos. Ele é muito preso ainda. Uma ideia da dramaturgia, né, literária, né? Não sei se o Felipe caiu novamente, mas parece que eu parei de escutar. Oi, tá ouvindo? Claro, agora voltou. Tá. Uhum. Sim. De um ponto de vista literário, isso é uma comédia. Isso é que é curioso a gente pensar também. Ela tem uma reconciliação da comédia, né? Então, assim, eu acho que sem a gente ter no papel edições que já existem na Alemanha sendo lançadas e poder comparar isso, é difícil dizer de fato, né, se o Paul Wegener tem algum interesse expressivo com essa reconciliação, se ele está apelando para o fim disso que ele está retratando, que é o antissemitismo da Idade Média, né, dentro dos guetos, se ele está propondo que na modernidade, uma vez que o Golem sai, ele está indo para o futuro de reconciliação. Várias interpretações são possíveis, no fundo. Sim. Isso é curioso. Sim. O primeiro cinema, né, é muito estranho. No livro do Nosferatu, a gente comentou bastante isso em textos de apoio. O primeiro cinema da Alemanha, às vezes os filmes eram gravados para durar uma temporada. O pessoal jogava os rolos fora. Grandes diretores, né? Era uma arte efêmera, curiosamente. E vários viraram essas grandes obras de arte que hoje a gente considera alguma coisa imensa, né? Essas grandes obras, né? Que a gente comentou, né, algumas delas, digamos, essas obras que de fato ficaram, né,
continuam, né, sendo como a gente viu, né, pelo público, né, que a gente teve nos dias, né, que continuam despertando interesse, né, Sim. até hoje. E que é estudado por nós das letras, né? Pode ser estudado como texto. Estudadas, né? Bem, eu não estou vendo aqui mais nenhuma pergunta, nenhum comentário, e é mais ou menos, né, o tempo que a gente estipula mesmo, né? Então, se não houver, né, mais nenhuma questão, eu agradeço novamente, Felipe. Obrigado, viu, Felipe, pela sua disponibilidade. Prazer imenso. Esse mês de agosto, setembro aí, né? Muito obrigada. Gente. Obrigado. Obrigado, porque, claro, né, a Débora também, né, que começou, né, essa conversa, né, como eu tenho designado, né, esses encontros, e depois o Cid, né? Obrigado, Cid, também, pela sua fala, por vocês terem incitado esse debate e nos apresentado um pouco, né, do trabalho de vocês três, né? Muito interessante. Trabalhos muito interessantes e que, como a gente viu, né, assim, tão em progressão, né, e tão provavelmente teremos mais material aí para discutir, né, sobre esses assuntos a partir de traduções que ainda inéditas no português. Bom, temos aqui, Felipe, pelo chat, não sei se você está conseguindo acompanhar bem, mas muitos agradecimentos também, né, pela sua fala. E, bom, obrigado também pela participação aí de todo mundo. Obrigado por participarem. Valeu, a Valéria também. Obrigado pela participação, Valéria. Valeu. Fiquei feliz. E nos encontramos numa próxima oportunidade. Então, a maioria das pessoas que se inscrevem que se inscreve, né, para as palestras, elas ficam na nossa lista de e-mails. Então, assim que a gente tiver também de novo um debate aberto, assim, online, né, provavelmente a gente envia ali um e-mail geral aí para o pessoal, quem tiver interesse. Os slides você quer que eu te mande? Sim, além disso, né, quem manda para mim, Felipe, claro, né, e quem tiver inscrito também, né, para hoje, a gente se inscreveu, né, e eu posso mandar para as pessoas também, na hora que a gente manda os certificados de participação. Legal. Então, obrigado, gente, uma ótima tarde para vocês. Obrigado pelo conjunto, pelo ciclo, e até a próxima. Até.